dia, pessoal. Muito obrigado pela presença em mais essa edição do Hora Lapay, né, que é um evento mensal do Laboratório de Pesquisa em Empreendedorismo e Inovação aqui da FACE, que é a Faculdade de Administração, Contábeis e Economia da UFG. Esse também é uma atividade do nosso programa de pós-graduação em Administração. E hoje, né, nós temos assim, um grande prazer de receber o professor Magnus. O Magnus é um parceiro de longa data, né, da gente. A gente sempre interage em algumas atividades. O Magnus, ele já esteve aqui na UFG presencialmente, né, seja em eventos, seja em bancas, né, e a Fernanda, acho que divulgou para vocês o currículo do professor Magnus, mas eu queria ressaltar alguns aspectos, né? O Magnus, ele teve uma formação inicial na Universidade Federal de Santa Catarina, seja graduação, mestrado, depois fez o doutorado na Federal de Minas Gerais, e já realizou algumas atividades de pós-doutorado no exterior, em Portugal e na Holanda, notadamente, né? Além dessa sólida formação, né, toda a competência científica do Magnus nessa área de inovação, empreendedorismo no setor público, mas também na administração pública, de uma forma geral, se expressa pela grande produção do Magnus, né? O Magnus, ele já tem mais de 120 artigos publicados em periódicos científicos, né? Mais de 15 livros, o último deles, eu acho que provavelmente ele vai apresentar para a gente aqui, nós já divulgamos nas mídias do Hora Lapay, então é uma longa trajetória. Eu conheci o Magnus, eu não sei quantos anos já faz, Magnus, mas foi justamente por meio do tema intraempreendedorismo no setor público, né? Você fez um trabalho, acho que com o Marcos Hashimoto, e daí a gente começou, né, essa relação em torno do tema empreendedorismo e setor público, né? Por fim, antes de passar a palavra do Magnus, eu só queria ressaltar uma outra grande qualidade do professor Magnus, porque além da competência científica, o Magnus, ele desempenha um papel muito importante na academia brasileira de administração e de administração pública específico, né? Ele, até esse ano, né, acho que nos últimos 2 anos, o Magnus, ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Administração Pública, do qual ele foi um dos fundadores, já ocupou interinamente também a diretoria da ANPAD, ele liderou temas da ANPAD, que é a nossa Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração, e também na nossa Associação de Pesquisa, Empreendedorismo e Gestão Pública, fazendo parte da diretoria, do Conselho Científico. Essa ação é muito importante para a construção do campo científico da administração no Brasil, né? E não são muitos os professores, né, os pesquisadores que conseguem conciliar, né, essa atividade científica forte e, ao mesmo tempo, dedicar com tanto afinco como o Magnus tem feito com tanta competência. Magnus, então, muito obrigado, né, por ter aceitado participar aqui do nosso evento. E agora eu passo a palavra para você. Obrigado, professor Cândido, obrigado a todos os presentes, obrigado aí pela Fernanda no Lapay por toda a atenção e profissionalismo na coordenação dessas atividades, desse momento, dessa hora Lapay, e, enfim, toda essa audiência que nos acompanha no dia de hoje, nessa manhã, né? E agradeço, né, a oportunidade de estar falando sobre esse assunto que não é apenas um assunto qualquer, né? É um assunto que faz parte da minha trajetória, seja como prático, seja como acadêmico, seja como curioso, seja como, enfim, seja qual adjetivo for, eu entendo que esse tema é um tema cujo fenômeno ele faz parte, pelo menos do meu cotidiano, e acredito que não é somente do meu. E não, isso não é algo exclusivo da minha parte, mas que atinge aí muitos lugares, não só no nosso Brasil, mas também no exterior. Falar de um tema inovação e empreendedorismo no setor público, eu fico muito à vontade, porque
eu comecei a adentrar nesse tema, nesse assunto, como objeto de pesquisa, já faz quase 12 anos já. Então, nós começamos. E nasceu em um evento científico. Olha a importância dos eventos científicos, ou de atividades acadêmicas como essa, que acaba a partir de uma conversa, né, a gente pode mudar uma vida, né, pode mudar uma trajetória, pode, enfim, observar uma janela de oportunidade. E nesse sentido, quando o professor Cândido falou, né, falou, nossa, eu me lembro muito bem a situação, foi num evento, inclusive, da ANPAD, na qual eu estou agora até dezembro como diretor de comunicação e publicações, né, e lá foi e nesse ano de 2011, eu juntamente com um colega, professor, hoje que nós trabalhamos juntos, inclusive ele é meu chefe no departamento de administração e contabilidade na Universidade Federal de Viçosa, é o professor José Valadares, que também é um outro pesquisador que tem várias publicações sobre empreendedorismo no setor público, que nós tivemos a oportunidade de ter um trabalho cuja pesquisa, né, cujo artigo foi resultante de uma pesquisa, da nossa primeira pesquisa sobre empreendedorismo no setor público no Brasil, especificamente em Minas Gerais, quando nós estudávamos o cargo de empreendedor público, é até interessante, um cargo de empreendedor público, dentro da estrutura de um governo estadual, né, no Brasil, que estava trabalhando com práticas de reformas administrativas. E quando a gente fala de reformas administrativas, a gente começa a perceber que, opa, peraí, o Brasil está encaminhando algumas reformas, né? E dentre elas, nós estamos observando algumas polêmicas em relação a isso, diferente. Não quer dizer que a reforma que está acontecendo agora é semelhante ao que aconteceu no passado, né? Essa reforma tem um caráter muito mais trabalhista em relação ao servidor público do que necessariamente uma reforma administrativa num sentido mais amplo. Mas eu não vou entrar nessa polêmica, nessa discussão, mas é interessante que existe uma aproximação e talvez até uma ampliação do termo empreendedorismo e até mesmo da inovação quando a gente fala de reformas, fala em modernização do Estado. Parece que o que a gente tem observado, não somente nos estudos e até mesmo como cidadão, é que quando aparece nas comunicações públicas, nas mídias, né, nos debates, a questão de reforma administrativa, modernização do Estado, desburocratização, a palavra inovação aparece mais explicitamente e o empreendedorismo mais de forma subliminar. É o que a gente tem observado, com raras exceções que se declara o termo empreendedor. Mas a gente vai falar um pouquinho mais isso durante a exposição. Então, esse tema, então, como eu havia falado, eu tenho trabalhado, militado nele já há 12 anos, quase 12 anos, e tive a oportunidade, então, assim, de trabalhar, né, no mestrado, no doutorado, com pessoas que se interessaram, e até no pós-doutorado, né, tem até o próprio Roberto que está aqui, que a gente começou a discutir essa questão, né, para poder avançar, porque quando a gente trata de temas emergentes, de temas que a área não está habituada a discutir, a gente se sente isolado, e isso é muito ruim, porque quando a gente se sente ilhado num oceano de oportunidades, a gente fica sem saber se a gente está conseguindo avançar sobre as discussões, se a gente está num caminho que seja útil e aplicável, né, para as outras pessoas. Então é por isso que o diálogo e esse espaço aqui, quando eu falo dos eventos, os eventos são importantes para a rede de contatos, mas acima de tudo para diálogos, né, diálogos convergentes ou até mesmo conflituosos, porque é no conflito que nós aprendemos também muita coisa, né, para aqueles que se permite aprender, né, porque tem gente que não se permite aprender com conflito. Nesse sentido, eu tenho aprendido muito nesse caminhar. E aí eu vou compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho observado, encontrado e trabalhado nesse sentido com vocês. Né? Eu vou tentar, né, nos próximos aí 30,
no máximo 40 minutos, se assim for possível. Se estiver exagerando, tanto a Fernanda como o Cândido ou vocês mesmos podem me bloquear aqui e falar, não, chega. Porque o tema realmente ele vai crescendo e abrindo várias, no meu ponto de vista, várias janelas de oportunidades, e é um campo não só emergente, no meu ponto de vista, mas como um campo ainda com várias possibilidades de construção de conhecimento e geração de tecnologias para a área de gestão, enfim, para políticas públicas, enfim, para o setor público. Então, você já sabe como que começou o meu namoro com o tema. Meu namoro começou, né, com a pesquisa em Minas Gerais, e que gerou em 2011 esse prêmio, né, que a gente teve uma oportunidade lá na Ampad, né, de ter esse prêmio de melhor artigo da área de administração pública com esse assunto, né, só que esse assunto a gente vinculou com a discussão de cargos não comissionados, ou seja, cargos comissionados, perdão, cargos de confiança. Nós relacionamos a questão do cargo empreendedor, o empreendedor público de Minas Gerais, com cargos de confiança, e a gente começou a debater essa questão dos cargos de confiança, né, utilizados para essa finalidade, e foi muito interessante. E até hoje a gente encontra pessoas, né, que participaram desse processo de choque de gestão na época do Estado de Minas Gerais, que foi o modo de fazer e modernizar a gestão pública dentro dessa unidade federativa, mas a gente encontra pessoas hoje ainda, né, que participaram desses momentos em outros espaços, em outros estados, que estão trabalhando com o tema inovação e com expressões de aspectos relacionados ao empreendedor, ao empreendedorismo no setor público. Mas vamos lá. O que eu trouxe para vocês aqui, trouxe alguns slides que vai me ajudar a orientar essa minha exposição. Então, vamos lá. Só para apresentar, o professor Cândido comentou, né, que eu estive realmente na presidência da Sociedade Brasileira de Administração Pública, saí recentemente, quando foi feito o convite, eu estava ainda na Previdência, né, encerrou meu mandato, acho que ele foi estendido devido à pandemia, né, com amparo jurídico legal, então, recentemente, na semana passada, quando encerrou o Encontro Brasileiro de Administração Pública, que deveria ter sido realizado presencialmente em Brasília, né, em parceria entre a Universidade de Brasília, o UNB e o IDP, né, o Instituto, até então conhecido como Instituto de Direito Público, era para ter sido presencialmente, mas como não foi, realizamos tudo online, foi um sucesso. Esse tema, inovação e empreendedorismo, foi um grupo de trabalho que foi desenvolvido lá. Um professor da Universidade Federal do Amazonas, o Antônio Wagner, e o professor Tiago Dias, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que conduziram essa discussão e esse grupo de trabalho, coordenaram, lideraram esse tema lá no EBAP nesse ano. E assim encerrou meu mandato, né, houve uma assembleia, e aí entrou agora o professor Leonardo Sec, da área de políticas públicas, é o novo presidente da SBAP agora para o próximo biênio. Mas isso não tira toda essa oportunidade, a gente aprende muito com as sociedades, né? Isso que o professor Cândido falou é muito importante para a valorização e institucionalização da nossa área, da área de administração de empresas, pública, aí engloba até áreas afins e próximas, quase co-irmãs, como a contabilidade, o turismo, que está dentro aí das agências de avaliação aqui no Brasil, como a CAPES. Mas a SBAP, ela congrega práticos e teóricos, e é um espaço, assim como a AMPAD, assim como a ANEGEP e algumas outras associações, que têm buscado também discutir o tema, né, inovação e empreendedorismo no setor público. Só para comentar, né, rapidamente, a SBAP, ela é uma associação cuja afiliação institucional aí envolve programas de pós-graduação, principalmente, né? Então, as universidades, ou até escolas de governo, ou até mesmo outros institutos de pesquisa que tenham pós-graduação, seja lato sensu ou estrito sensu, pode se afiliar à SBAP gratuitamente. A afiliação, ela não tem custo para a instituição,
a SBAP se mantém estritamente com doações, parcerias claro, com a afiliação individual, ou seja, quem se afilia na SBAP individualmente, a um custo muito reduzido, muito simbólico, estritamente para manter a associação em termos administrativos e de expediente, se ela é vinculada a uma instituição a qual tem tem uma associação com a SBAP, ou seja, ela é uma afiliada institucional, você tem um benefício, né, e isso faz com que a associação individual da pessoa fica muito mais acessível, muito mais econômica e muito mais inclusiva. Então é uma associação de profissionais. Ela não é assim graduandos, não podem participar das atividades, mas não pode se afiliar enquanto graduando, a não ser que ele já seja graduado ou tem que esperar até a sua graduação ser concluída, né, para poder se afiliar oficialmente e formalmente junto à SBAP nesse movimento. E essa parte dos práticos é muito bacana porque nós estamos vendo aqui vários práticos aqui também nesse momento do LAPEI. E falar de inovação e empreendedorismo é falar de questões práticas, falar de questões aplicadas, e a gente vai perceber um pouco isso. Então, assim, só estou destacando, né, como o professor Cândido comentou, né, a ANPAD, estou ainda na diretoria, a ANEGEP, estou no Conselho Fiscal da Associação Nacional de Estudos Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, que também é um locus. Então, assim, as pessoas ficam pensando, poxa, onde que eu posso encontrar um local para discutir o tema inovação e ou empreendedorismo no setor público? Aqui são alguns fóruns no Brasil que permitem isso. Com exceção, a priori, do Observatório da Sociedade Pós-Pandêmica, que eu coloquei aqui, que é uma iniciativa da Federal da Bahia, da Universidade de Brasília e da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, juntamente com a Federal de Viçosa, que criou esse projeto e funciona semelhante a um laboratório de ideação, mas tem já a perspectiva de inovação, que foi praticamente um empreendimento coletivo que surgiu num espaço virtual durante a pandemia, com o objetivo de contribuir para com a sociedade com algo que fizesse com que a gente pudesse impactar ou trazer algo de útil para a sociedade a partir dessa observação da sociedade num contexto pandêmico. O pós-pandêmico refere-se à questão de a partir do momento que a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia, ou seja, nos dias 12, 13 de março, a gente entende que a sociedade se tornou pós-pandêmica, pós a iminência da pandemia. Então a gente está vivendo um momento de transições e de mudanças muito intensas na sociedade, e isso não sou eu que falo, muitos especialistas, estudiosos de diferentes áreas de conhecimento têm retratado isso, e isso vai impactar de alguma forma, não sei quanto e como, por enquanto, que é muito recente, a questão da inovação e do empreendedorismo no setor público. Nós já estamos vivenciando isso na nossa vida cotidiana. Então, acompanhar, observar isso, faz com que a gente comece a entender uma sociedade pré-pandêmica e uma sociedade pós-pandêmica. Esse olhar também abre um espaço de avaliação e de estudos para a área de administração pública, políticas públicas e também inovação e empreendedorismo no setor público. Então, assim, eu falo e tenho trabalhado no programa de pós-graduação em administração pública, mestrado, doutorado e pós-doutoramento em administração pública, lá na Federal de Viçosa. Nós temos agora 4 linhas de pesquisa, né, contabilidade no setor público, finanças públicas, desenvolvimento e inovação, indústria, governo, organizações de sociedade civil e políticas públicas. Eu tenho e estarei atuando a partir de 2021 mais ligado à linha dentro da administração pública em desenvolvimento, inovação e indústria. Entendendo indústria aqui como mercados tradicionais ou principalmente emergentes, que é o que eu tenho mais me concentrado, como a economia criativa e o turismo. E a atuação, né, dentro do laboratório, dentro do grupo de pesquisa em desenvolvimento de territórios criativos, com as 2 atuações específicas, gestão e políticas públicas e turismo, economia criativa e inovação e empreendedorismo no setor público.
que está vinculado ao Núcleo de Administração e Políticas Públicas na NAP2, né, no Federal de Viçosa. A gente tem tido várias publicações disponíveis online, né? Essa aqui são só algumas que nós temos nos esforçado para poder compartilhar e trazer enfim, retornar algo para a sociedade. Isso faz parte da nossa orientação, apesar da gente ficar muito centrado devido a estímulos e às vezes até, enfim, por falta ou até mesmo de estímulos que eu falo assim, e até mesmo um isomorfismo, ou até mesmo um certo comportamento dos pares, ou até mesmo das instituições, induzindo a gente publicar, principalmente em artigos, a gente entende também que o livro ainda tem o seu valor. Claro que eu entendo que o livro precisa ser atualizado, ou até mesmo repensado para essas novas gerações, para essas novas demandas que estão vindo. Eu acho que o livro tradicional ele tem ainda espaço, mas ele precisa ser reinventado. Isso não é algo que eu estou dizendo, é algo que as próprias associações da ciência ligadas à ciência da informação, as academias brasileiras, internacionais do livro, da literatura, já tem observado isso, já tem comentado isso. E hoje o livro não tem que ser, o livro impresso, ele é algo do século passado, aliás, enfim, não é algo necessariamente do século XXI e tende a ser, inclusive, ser alvo de muitas inovações, como já está sendo em alguns momentos. Mas vamos lá. Então, esses materiais, eles estão disponíveis, né, no site do programa de pós-graduação da UFV, lá no item publicações, tem alguns materiais gratuitos lá, integral ou simplesmente com a referência, que depois pode induzir o acesso aos materiais, pelo menos indicados e trabalhados pelos professores desse programa. E, ao mesmo tempo, destacar que o nosso programa de pós-graduação está com processo seletivo aberto para 2021 ainda. Então, se o edital está lá nesse site, se o pessoal tiver interesse tanto no mestrado, no doutorado, com exceção do pós-doutoramento, que é fluxo contínuo, que não é edital específico, e fica aí o convite aí para quem tiver interesse, mesmo que seja um sanduíche, mesmo que seja algumas coisas parciais, que inclusive esse ambiente remoto, dentre outras coisas, pode favorecer e pode oportunizar aí para todos aí que estão em estudos ou estão pensando em estudar aí a partir do ano que vem o nível de pós-graduação. Só destaco, a revista Administração Pública e Gestão Social é um dos canais que publica o assunto, sobre o assunto inovação e empreendedorismo do setor público, e é uma revista que está aí se aperfeiçoando e cada vez mais ampliando seu impacto também na sociedade. E vamos lá, agora chega de preâmbulos, falando especificamente do tema. O empreendedorismo, como eu havia falado para vocês, ele entrou na minha vida aí por meio dessa pesquisa que iniciou em 2009. O que eu tenho percebido, e assim, de 2009 até 2015, a gente sofreu muito. Por quê? Porque eu narrei para vocês aquela questão da dificuldade de encontrar pessoas para dialogar sobre o assunto. E a gente ia para os fóruns, não encontrava, a gente ia para a área de gestão, ciência e tecnologia, inovação, tecnologia e empreendedorismo, ia para os fóruns, para diferentes associações no Brasil, e fora também a gente não encontrava muito espaço, principalmente nos países ibéricos, né? Eu falo Portugal e Espanha, porque foi onde eu fiz o meu primeiro pós-doutoramento, em 2015, e até lá a gente percebeu ainda poucos estudos. Então, até 2015, havia uma realidade de estudos pontuais sobre empreendedorismo do setor público. Quando eu falo estudos pontuais, são estudos que os pesquisadores não incluíram o tema como algo de agenda, como algo que fosse além de um trabalho. Então, a gente tem ainda poucos estudiosos ainda enquanto agenda de pesquisa, mas a gente já pode dizer que nós avançamos na construção de conhecimento sobre o assunto no Brasil e para o Brasil. Isso é muito importante situar. Mas ainda temos muito a avançar, como eu vou falar aí no decorrer da minha fala, da minha apresentação. Então, a gente publicou um trabalho
até na revista da REGEP, né, que é a revista da Associação Nacional de Estudos de Empreendedorismo e Pequenas Empresas, que sobre um levantamento que nós realizamos sobre nas bases indexadas, como o Web of Science, como o Scopus, buscando identificar os artigos que tratassem de empreendedorismo no setor público, ou pelo menos ou que expressavam algo associado a isso. E a gente fez esse trabalho, né, que foi apresentado no ENAMPAD, em 2013, e depois publicado em 2015 na REGEP, que é um trabalho aí importante para aqueles que querem se situar, ou pelo menos perceber, entre aspas, qual o estado da arte até aquele momento sobre o assunto, principalmente empreendedorismo no setor público. Aí, Marga, você fala, e por que inovação e empreendedorismo? Né? É muito interessante essa questão, porque o tema de inovação, a gente tem cada vez mais percebido que no setor público, o empreendedorismo está associado a alguma inovação, ao discurso da inovação, seja ele efetivo ou seja ele simplesmente simbólico ou no nível das ideias. E isso, empiricamente, eu tenho comprovado ao ir ao campo, ao conversar com as pessoas e debater com especialistas aqui no exterior. E é muito interessante que eles não usam e nem mencionam, na maioria das vezes, a não ser alguns casos que eles explicitam, mas é muito raro, como foi o caso do cargo de empreendedor público no contexto do governo de Minas Gerais, durante a primeira década de 2000, que a questão do empreendedorismo ela aparece como sinônimos. E é muito interessante porque quando a gente fala em inovação no setor público, a gente percebe que há expressões, há comportamentos de natureza empreendedora, onde essa natureza empreendedora tem suporte nos fundamentos, postulados, literatura especializada sobre o tema, só que as pessoas não... E aí, quando a gente começa a conversar com as pessoas e com os servidores públicos, a gente pergunta para eles, mas isso não tem a ver com empreendedorismo? Eles falam, poxa, tem. Aí a gente pergunta, por que você não fala isso, não menciona isso como empreendedorismo? Eu falo, porque para nós, assim, a gente nunca pensou sobre isso. Então a gente percebe que existe um conjunto de aspectos relacionados ao empreendedorismo e as pessoas tratam ele como um não termo, né, como uma expressão que não parece ser associado à sua identidade enquanto profissional, enquanto servidor público. Mas isso tem uma razão, não só uma, várias razões, né? A gente tem que entender que aí a gente pode levantar várias hipóteses que eu acho que isso levanta uma agenda de pesquisa aí muito interessante para os próximos anos, não só no Brasil, mas também em estudos comparados ou situados em outros países, que a gente perceber que, primeiro, as escolas de governo, ou até mesmo as escolas que formam os administradores públicos, ou as pessoas que vão atuar no campo de públicas, eles não... Primeiro, que é o tema inovação e empreendedorismo, um pouco menos a inovação e mais o empreendedorismo, eles não são tratados na formação. Isso tem sido mais recente. Ou, às vezes, é pontualmente abordado, dependendo do professor, do perfil do professor, isso é abordado na sua formação. Quando a gente se depara com a prática, isso aparece, muitas vezes, como um discurso ligado à inovação, à mudança, à desburocratização, a outros termos que evocam, em termos práticos, de alguns comportamentos, os quais eles são próximos ou até mesmo inerentes àquelas características de um empreendedor. Então, mas só que as pessoas, enfim, não se assumem, porque a gente percebe ainda que talvez existe um preconceito, uma banalização do tema empreendedor, gerado talvez por várias entidades, instituições, ou até mesmo por uma desconfiança, né? Será que... E aí, além disso, conversando até com profissionais, a gente estava num debate
com os professores Fernando Coelho e Sandro Berger, numa defesa de doutorado recentemente, falando da educação em empreendedorismo no setor público, né, aplicado a escolas de governo, que é uma tese do Alceles Neto, sobre a minha orientação, que ele está defendendo, que ele vai defender agora no mês de dezembro, a tese dele, e a gente estava discutindo isso, né, a questão das escolas do empreendedorismo sobre o olhar de algumas escolas de governo. A gente pegou 3 escolas de referência e que já tinham uma institucionalidade bem demarcada na trajetória das escolas no Brasil, que foi a ENAP, que foi a Fundação João Pinheiro, em Minas Gerais, e que foi a IMAP, né, o IMAP, Instituto Municipal de Administração Pública, lá de Curitiba. Então, a gente analisou essas 3 escolas de governo a partir das práticas e ações formativas para observar as expressões de empreendedorismo que poderiam estar presentes no modus operandi das escolas. E aí a gente observou que a expressão empreendedorismo não aparecia, mas apareceu várias características do comportamento empreendedor e ao mesmo tempo que revelam uma aproximação com competências empreendedoras que estão sendo trabalhadas no setor público e que remetem ao empreendedor, que remetem a um conjunto de discussões associadas ao empreendedorismo no setor público. Observamos principalmente a questão de uma maior aderência com o intraempreendedorismo e uma certa não entendimento do empreendedor no setor público, né? Entendendo que se o sujeito é servidor público, ele não vai criar empresa. Mas a gente percebe que há exceções em alguns casos e há evidências históricas quando a gente não envolve necessariamente o servidor de carreira, né? Envolve muitas vezes questões associado mais ao ator político, né? Ao autor, a um governante ou até mesmo um líder que faz a carreira, né? Dentro da estrutura da administração pública direta, principalmente. E, às vezes, associados à indireta, né, por meio das empresas ou agências, na qual ele é alocado para poder desempenhar uma determinada atividade. Mas isso aí, enfim, abre algumas questões que eu já vou avançar. Então, a gente percebe, fazendo um levantamento, que na década passada, no século passado, houve vários, e isso torna difícil e até polissêmico e dentre outras coisas, contribui para um não entendimento do que vem a ser essa questão do empreendedor no setor público. Porque o que a gente tem percebido é, se há inovação, provavelmente há expressões e comportamentos empreendedores. Provavelmente há. E nos estudos que a gente tem realizado empiricamente e até discutido ou analisado, a gente observa isso, verifica que tem isso. E aí os termos que têm sido rotulados, que têm sido designados pelos escritores, pelos pesquisadores, vocês percebem com esse quadro aqui que nós montamos, que remete ao trabalho que nós realizamos e publicamos em 2015, que olha só como variou e até o foco de análise, ele se modificou. Então, a gente começa a perceber que, assim, sai de uma natureza mais associado ao ator político, ao governante, que era mais centrado na década de 60, 80, e até mesmo se a gente fazer uma análise mais historiográfica, né, pegando outros líderes cujas características fazem aproximações com comportamentos empreendedores, a gente percebe que essa questão política era muito mais presente. Só que a gente percebe que quando começa a discussão da nova gestão pública, a discussão da desburocratização, a questão de buscar resultados, principalmente pelos países anglo-saxões e depois, e aí, já no hemisfério norte, né, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, a gente começa a ver um deslocamento para o burocrata,
para o sujeito, para o gestor público. E como sendo um sujeito que pode ativar determinadas características, habilidades, atitudes, conhecimentos, até competências para essa finalidade, né? Competências nesse sentido mais comportamental. E a gente percebe também, né, que também essa discussão de inovação e empreendedorismo também pode, dentre os motivos, não estar avançando. Por quê? Porque os estudos de comportamento humano, gestão de pessoas nas organizações do setor público também eram limitados, incipientes. E no Brasil, isso também, se a gente perceber, fazer fazer uma analogia, os estudos de gestão de pessoas no setor público também eles estão avançando mais recentemente. E tem conexões com a questão do empreendedorismo. É muito interessante, até isso abre reflexões sobre o assunto para poder avançar. Tem muitas questões que ainda não temos respostas, porque precisam realizar pesquisas para a gente poder avançar. E aí a gente começa a notar mais próximo da década de 90, até os dias de hoje, um deslocamento do eixo organizacional para um eixo mais do policy, para um eixo mais da política pública, para o eixo do empreendedor de política pública. Mas não quer dizer que só esteja nisso, mas que ele sai do seu ambiente interno e começa, a partir da década de 90, e aí no Brasil isso ganha expressão, dentre outras coisas motivadas pela nossa Constituição de 88, dessa questão mais sociocêntrica, de uma preocupação, né, de envolver e estar mais próximo da sociedade para entrega, né, dos serviços, para entrega de um valor público, né, em que seja percebido, né, pelos usuários, beneficiários. Então, nós começamos a perceber, então, e para que isso aconteça, precisa ter sujeitos que consigam dar conta disso, e que muitas vezes precisam confrontar, né, e ter a coragem, como alguns dizem, né, de não se abalar com as barreiras e com as dificuldades burocráticas, legais, que existem e que condicionam um comportamento de não empreender, de não inovar. Então, isso que eu estou compartilhando com vocês, então fez com que a gente percebesse que existe pelo menos 3, 4 dimensões aí de análises para a gente poder analisar principalmente o empreendedor no setor público. Por quê? Porque a gente começa a perceber assim, a possibilidade de entender o empreendedorismo estatal. Aí eu faço alusão ao livro que está um livro internacionalmente conhecido aí do Estado Empreendedor da Mazzucato, que resgata essa questão, né, do Estado sendo o financiador e o principal indutor, e que sem ele certos mercados, empreendimentos, certas indústrias não seriam fomentadas se deixasse a cargo somente do mercado. Então, o Estado precisa iniciar, preparar o campo para que as coisas acontecessem ou fosse avançada e, assim, conseguisse promover um desenvolvimento local, regional, e, assim, em diferentes escalas territoriais. Outra coisa que nós percebemos é o empreendedorismo político, mas uma natureza mais não só de natureza partidária, mas principalmente do sujeito enquanto agente político, né? Porque a gente não pode esquecer dessa dimensão política nas organizações e nas relações cotidianas. E existe também a política enquanto instrumento, também, dentro do contexto do empreendedorismo, e políticas públicas de fomento a pequenas empresas, de fomento ao empreendedorismo, de fomento a outros negócios que tenham o empreendedorismo como sendo um ponto de partida para a criação e desenvolvimento de novos negócios. Então, esse é um campo aqui que eu tenho me aproximado muito com o professor Cândido,
né, e já tem participado de alguns trabalhos, e inclusive o microempreendedor individual, a discussão insere-se aqui nesse contexto, né, embora exista a questão da política do microempreendedor, e tem a questão de estudar o objeto, né, o sujeito, ou outros aspectos ligados ao empreendedorismo dentro dessa política, que não é necessariamente o foco é mais na política do que necessariamente no sujeito. Embora é possível estudar também o sujeito, só quero falar que existe espaço para estudar o sujeito e a própria organização que influencia e facilita ou bloqueia ou dificulta o trabalho desse sujeito. E as organizações públicas que revelam características empreendedoras. Aqui, quando o professor Cândido falou do professor Marcos Hashimoto, que é professor atualmente lá na Universidade de Indianápolis, nos Estados Unidos, ele tem trabalhado muito, né, com o empreendedorismo. Eu tive uma oportunidade de escrever um artigo com ele e com o professor José há um tempo atrás sobre a questão da diferença entre o intraempreendedor e o empreendedor corporativo. Porque em muitos trabalhos as pessoas não tinham essa preocupação de situar, pelo menos no meio científico, havia essa discussão, havia uma nuvem que parece que abraçava todos os sujeitos na organização como uma forma única, e às vezes rotulava como empreendedor corporativo, às vezes como um intraempreendedor, ou às vezes como um empreendedor interno. E aí a gente começou a discutir isso, falou, opa, peraí, dependendo do tamanho da organização e dependendo das características da organização, não dá para generalizar, porque isso vai trazer um alcance limitado sobre o entendimento e a compreensão desse fenômeno nas organizações. E como a gente fala, organizações públicas empreendedoras são aquelas que revelam sujeitos e até orientações que estão associados ao empreendedorismo, né? E aí a gente pega a título de ilustração, por exemplo, a Embrapa. A Embrapa é uma organização que tem focos em inovação e que tem expressões de empreendedorismo. Mas esse rótulo empreendedor é um rótulo acadêmico, não é um rótulo autodesignado pela própria organização, salvo o melhor juízo, por exemplo, ou situações específicas como o prêmio Prefeito Empreendedor instituído pelo SEBRAE, por exemplo, que tenta distinguir alguns governantes municipais devido a algumas ações associadas aí a políticas de fomento ao empreendedorismo, à inovação, enfim, a práticas diferenciadas que possam trazer algum resultado, alguma distinção e alguma melhoria efetiva para a cidade. Então, assim, a gente começa a perceber que existem vários estudos, existem teorias de base que podem dar suporte aos estudos. A gente precisa trabalhar mais essa questão. Eu diria que eu vou fazer um resumo aqui e sem me delongar, depois eu compartilho com vocês. Bem, está sendo gravado, então vocês vão poder analisar isso com mais calma, mas eu gostaria de destacar que nos próximos slides, e eu não quero me ater muito a isso, porque eu acredito que o debate, o diálogo é tão importante quanto o que eu estou colocando aqui para vocês, é que existem materiais clássicos e a gente vai perceber que a discussão de inovação e empreendedorismo, ela tem ainda uma base multidisciplinar. E eu acho difícil deslocar essa base multidisciplinar, e nem sei se é tão interessante deslocar essa base multidisciplinar que enriquece as discussões. A questão é que a gente precisa situar o objeto dentro de uma área de conhecimento. Se a gente está falando ainda da administração pública, nós precisamos fazer uma discussão que possa trazer reflexões, implicações e contribuições para a área, e assim para qualquer outra área que for a base das discussões. Contudo, nós vamos perceber que atualmente a ciência política, por exemplo, está buscando entender e estudar inovação e empreendedorismo no setor público. Até algumas revistas, como a revista de Sociologia e Política, está começando a desenvolver formatos de trabalhos que possam conversar com os práticos, que não é o artigo tradicional, que seja algo mais ligado ao que a gente chamaria dentro da administração de um artigo mais tecnológico, ou de um artigo que tem alguma teoria, mas que a ênfase é na discussão e na aplicação prática daquilo que está se propondo e que tem minimamente algo associado e articulado com alguma teoria,
ou com alguma literatura especializada no campo. Então, a gente começa a perceber também que existem autores, referências, tanto teóricas como empíricas, que possam auxiliar as discussões sobre empreendedorismo político. Aqui eu coloquei algumas obras mais clássicas. É fato que, se vocês fizerem uma busca agora nos últimos 5 anos, vocês vão encontrar, né, trabalhos recentes que usam, pelo menos, a gente tem percebido, algum, ou pelo menos um desses trabalhos aí como uma indicação. Então, os trabalhos que eu estou comentando aqui são os trabalhos que têm sido também mais citados, mencionados nas obras contemporâneas ou recentes sobre esses focos, né, como o empreendedorismo político. Agora, a gente tem percebido, né, resgatando esses 4 focos de atuação, que o empreendedor corporativo ele possui uma conexão muito tênue, assim, eu acho que até mais intensa, com a discussão do empreendedorismo mais estatal, e o intraempreendedor com essa discussão das organizações públicas empreendedoras. Quando a gente discute a política pública de empreendedorismo, é possível, claro, fazer alguma aproximação, mas a gente tem percebido mais associada à noção e discussão de intraempreendedorismo do que necessariamente a questão do empreendedor corporativo. Ressalto que o empreendedor corporativo é aquele sujeito que assume e ocupa cargos estratégicos, entendidos como cargos de direção, cargos de tomada de decisão institucional, conselhos administrativos, aqueles que definem o rumo das organizações, e normalmente é aquele sujeito que está cuja imagem está associada à questão da imagem pública. Já o sujeito intraempreendedor é aquele sujeito do back-office, é aquele sujeito das operações, é aquele sujeito até de nível tático, de nível gerencial, que não tem a mesma autonomia na tomada de decisão que o empreendedor corporativo, mas que ele tem a condição de poder executar melhorias, como diria até o professor Cândido, no próprio livro que homônimo, né, que está servido de alusão à discussão aqui de inovação e empreendedorismo, micro-inovações, né, aquele sujeito que enfrenta ou corre o risco de se defrontar com algumas barreiras legais, normativas dentro da organização, mas que faz acontecer, mas que não necessariamente será punido por isso, porque o bem que ele gerou, o valor que ele gerou, é mais expressivo, é muito mais significativo, e provavelmente tem amparo por meio da chefia e de alguém que possa tomar essa decisão na cadeia de comando. Então, nós notamos essa questão. E quando há essa articulação entre pessoas com comportamentos, características empreendedoras no nível corporativo, no nível mais estratégico, com pessoas com nível empreendedor, nós temos aí um ambiente, mesmo que restrito, ou às vezes movimentado por um grupo, que permite essa coalizão desenvolver práticas que tendem e podem fazer a diferença, e ao mesmo tempo, né, gerar, né, um desconforto interno. Não podemos esquecer que o sujeito empreendedor também cria desconfortos, porque ele sai do padrão do modelo mental do burocrata tradicional. E pensando nas necessidades e demandas que são colocadas, esse sujeito deveria ser, né, pensando na gestão de pessoas dentro da área de recursos humanos, ser tratado com a devida adequabilidade e com equidade, acima de tudo. E isso, muitas vezes, a área de gestão de pessoas não está preparada na administração pública a fazer isso. Então, a gente percebe que certas coisas, certos constrangimentos, precisam ser articulados e alinhados. Senão, uma coisa não avança porque o outro não avança. E assim, a gente fica ainda em análises pontuais, individuais e descontinuadas, porque o sujeito muitas vezes fica desmotivado a continuar naquela organização e buscar, né? Pode ser até que a questão, isso até traz uma provocação, né? Será que a questão das disfunções
né, de cargo, né, os desvios de função, né, ou os pedidos de realocação, de redistribuição, será que as pessoas que fazem esses pedidos, né, têm um perfil que é o perfil do sujeito que não quer trabalhar, né, vai para a organização pública e, enfim, se acomoda demasiadamente. E tem aquele que é o oposto, né, é o sujeito que é inconformado, é aquele sujeito que quer buscar uma melhoria e ver e onde ela já é latente e sacramentada dentro da organização essa necessidade de melhoria. E, só que como ele tem um comportamento que destoa, né, normalmente esse comportamento evoca e se manifesta por meio de algumas características, como liderança, comunicação assertiva, habilidade de negociação, envolve busca de informação, facilidade com a busca, pesquisa, busca de informação, facilidade em executar, implementar ideias e até e com meio dessas ideias, né, de certa forma gerar novidades e por consequência algo mais ou menos inovador para aquele contexto e aquela situação e que tem efetividade. Então, às vezes esse sujeito também, eu fiquei pensando, será que quem é que pede de redistribuição? Tem um estereótipo, tem do sujeito que não se esforça e tem aquele sujeito também que às vezes se esforça demais e fica desanimado com o contexto e pede para ser redistribuído. Né? E aí é interessante, é só uma hipótese, ainda que não tenha ainda fundamentação científica, mas que possa aí avançar provavelmente no futuro. Sobre o empreendedorismo estatal, também tem as escolas econômicas que influenciam, né, essa discussão do empreendedorismo estatal, o Estado empreendedor, né, como eu citei o livro do Estado empreendedor da Mazzucato, e aí tem algumas literaturas mais clássicas, né, e que estão sendo revisitadas para poder pensar, né, o seu alcance na atualidade e o próprio vigor dessa teoria, né, nos dias atuais. E aí eu sempre procurei mostrar algumas referências mais teóricas, mais abstratas, mais conceituais e outras mais empíricas. Né? E aí eu destaco um livro, né, que é o livro do Osborne Gable, né, o Osborne e o Gable, né, são o Osborne lá da Universidade de Edimburgo, lá na Escócia, o professor da área de inovação, né, ele é muito centrado nos grupos de trabalho na Europa. Tive a oportunidade de ter um contato mais próximo com ele num evento que eu participei no início desse ano lá na Noruega, sobre inovação do setor público, e ele é um dos que lidera isso na Europa. E ele escreveu esse livro, né, que é até hoje um dos mais citados dentro da questão quando a gente fala de reforma administrativa, quando a gente fala de inovação do setor público, quando a gente fala até mesmo, né, de um sujeito diferenciado dentro da administração pública que pode ser caracterizado como um empreendedor. Então, esse livro, Reinventando o Governo, como o espírito empreendedor está transformando o setor público. Existem também, né, outras teorias de base que ajudam a gente a entender essa questão das organizações públicas empreendedoras, como a teoria da agência, a teoria das organizações, a própria discussão da teoria da ação coletiva, né, quando a gente envolve a questão da coprodução, aí a gente começa a cocriação, tudo que é o co. Foi muito interessante que, quando eu fui nesse evento que eu comentei, de inovação no setor público, não existem muitos eventos específicos de inovação no setor público, eu vi que a discussão de empreendedorismo não era a palavra não se expressava, mas quando eu conversava com os pesquisadores, eles falavam o seguinte, né, os pesquisadores principalmente europeus que estavam lá, e não só eles, tinha gente também da Ásia, e a gente conversando, eu perguntei, vocês não conseguem perceber algumas características empreendedores? Eles falaram, consigo, e tem realmente, mas por que vocês não usam o termo? É porque a gente se apega na essência do quê? Na essência da habilidade, a liderança, por exemplo, a inovação, o inovador. Então, eles não se apegam muito nessa questão do empreendedor. Só que aí eu fico pensando, né? Aí, até que ponto é interessante desenvolver habilidades, características ou até mesmo competências empreendedoras no setor público. Né? Então, esse é um tema interessante ainda que faz com que a gente reflita isso. Não estou dizendo que eu sou contra, eu só estou dizendo que isso nos faz pensar a respeito, né, da discussão. Mas, de toda forma,
o que eu acredito que é importante, isso que tem me motivado, entre outras coisas, é que a gente precisa não negar que existe manifestações e o fenômeno empreendedor dentro das organizações públicas, no âmago das políticas públicas, não só enquanto fim, mas quanto meio, é que há esse sujeito diferenciado. Né? Eu acho que o nosso esforço de pesquisa em inovação e empreendedorismo, quando a gente trabalha dessa maneira, de uma maneira integrada, inovação e empreendedorismo, não desassociando esse sujeito, porque a desassociação faz com que a inovação sombreie o empreendedorismo. Então, por isso que eu tento, com essa proposta, tento equilibrar para dar luzes a esse sujeito que muitas vezes é sombreado nas organizações e fica desmotivado ou acaba abandonando, muitas vezes, as organizações públicas, devido a toda essa pressão, toda essa estruturação que muitas vezes depõe contra. E aqui no Brasil isso é muito forte ainda, né? Variando conforme, às vezes, o mandato ou quem está gerenciando, liderando a organização, né, a chefia que está conduzindo os trabalhos. Então, alguma das outras obras, olha só, aqui só a título de ilustração, aqui é a Eleanor Ostrom, né, que é uma prêmio Nobel, que ela estudou em 1964, isso é um trabalho, assim, seminal, mas não quer dizer que seja importante, mas é uma das primeiras evidências, fazendo uma arqueologia do estudo sobre inovação e empreendedorismo, que a Eleanor Ostrom, lá na Universidade da Califórnia, escreveu uma dissertação que não foi publicada, mas que está disponível lá na Universidade da Califórnia, sobre o assunto e que ela estudou, né, a questão dos recursos hídricos, né, do saneamento básico, da gestão do saneamento básico, e ela estudou o Brasil. É interessante, ela comenta alguma coisa sobre o Brasil. E aí, o outro trabalho, de 1969, do Carlos Pelaes, também cita no setor elétrico o Brasil como evidências em empreendedorismo do setor público, mas aí fazendo uma menção mais ao Estado empreendedor, ou seja, o governo federal, né, e os governos estaduais e municipais, assim, articulados institucionalmente, promovem, né, a geração, a criação de empresas para desenvolver o mercado, o setor, por exemplo, nesse caso, energético. Né? Se não fosse isso, talvez não teríamos o que nós temos hoje, enfim, as condições que estão associadas, sejam elas boas ou não tão boas, mas de qualquer forma é interessante essas origens que remetem ao Brasil como sendo um espaço que estrangeiros começaram a perceber aspectos de empreendedorismo ligado ao setor público. Né? Então, a gente tem aí uma raiz muito forte, mas agora a gente quer fazer um movimento inverso, né? E essa é uma das nossas tentativas, tentar produzir teoria a partir do Brasil e para o Brasil. Existe a questão de políticas públicas também, né? Que a gente pode trazer a discussão de ciclo político, ou principalmente processo político, ou processo de políticas públicas, né? O policy process, e as redes de políticas públicas também, né? O policy network. Né, a Conferência Internacional de Políticas Públicas, que se realiza a cada 2 anos, que reúne enfim, diferentes estudiosos de políticas públicas, ela é um grande fórum para poder discutir isso. Né? Então, aqui algumas ilustrações de trabalhos que procuram trabalhar sobre o assunto, e, né, algumas obras empíricas que tentam abordar sobre isso. Então, eu posso dizer que houve um crescimento da produção nacional e internacional de empreendedorismo nos últimos tempos, e muito interessante que nos últimos 2, 3 anos, muito motivado pelo pessoal da ciência política, que está buscando entender a efetividade das políticas públicas a partir do olhar dos sujeitos que a criam, que a produzem e que, enfim, efetivam, né? E aí até estudos com base na teoria que é muito importante, que tem crescido muito na área de empreendedorismo, como a effectuation, tem me interessado, né, que foi tratado pela professora Sara Sarvasky, que foi, inclusive, né, orientando do professor Herbert Simon, né, na discussão de tomar decisão, né, que é um clássico da área de estudos organizacionais e da teoria da administração, que influencia tanto a pública quanto as empresas e outras áreas de conhecimento.
ela tem me atraído para poder entender assim, poxa, será que a gente não tem aí o effectuation? Até o Alessandro, que está aqui nos assistindo, que trabalha comigo, a gente está procurando fazer uns esforços nesse sentido, mas provavelmente ainda são embrionários e convida aí outros também que tiver interesse a gente poder avançar nesse sentido, dentro das organizações. E, enfim, estudos futuros. O que eu percebo aí, que dá para fazer uma articulação, né, da inovação e empreendedorismo com esquemas analíticos das manifestações políticas, né, o pessoal da ciência política já está começando a se aproximar e a perceber isso como uma forma de a gente entender a política pública, a gente pode articular isso, incluindo como categoria interveniente aí o empreendedor, né, ou o sujeito que demonstra características e competências empreendedoras no setor público. Existe também uma possibilidade de avançar em estudos por meio da abordagem institucional, buscando entender a inovação e o empreendedorismo do setor público sob a ótica da abordagem institucional, seja sociológica e ou histórica e política. E tem a teoria da ação coletiva também, que permite fazer essa conexão, principalmente quando a gente faz essa conexão aí com, com as políticas públicas, né, numa perspectiva menos organizacional. E aí o que tem feito o Brasil, né? Um pouco eu já falei para vocês, e a gente percebeu assim, eu fiz uma pesquisa há alguns anos atrás, e aí eu procurei refazê-la recentemente e percebi que mudou pouco, né? A gente percebe aí que no Brasil ainda existe uma concentração dos estudos de quem está publicando sobre o assunto, né? Ainda nesse eixo. Temos aí algumas expressões mais recentes, mais pontuais, mas eu diria assim, que passa de um pesquisador tem sido mais nesse horizonte. Mas ele, felizmente, se a gente refazer esse mapa e essa ilustração para os dias atuais, ele já está um pouco mais amplo, um pouco mais descentralizado e desconcentrado desse eixo e circulado aqui. Mas a gente ainda vê, né, que algumas universidades têm uma predominância nesses estudos, né, no sentido de, e isso é bom no sentido porque continua mantendo isso na agenda para poder avançar, chamando a atenção do que, opa, temos coisas aí que a gente pode estar sombreando e evitando para a gente poder pensar um desenvolvimento ibero-americano, um desenvolvimento nos países da América do Sul, nos próprios territórios no Brasil. Então a gente percebe aí grandes oportunidades aí para a gente poder avançar. Mas ainda os estudos são restritos, são limitados. Por quê? Porque a gente precisa discutir, precisa conversar, precisa ter esse fórum. Né? E aqui eu fico muito feliz de ter 23 pessoas aí, a gente poder discutir daqui a pouco mais sobre isso. Então, esse esquema não está publicado em nenhum lugar, é um esquema que, a não ser publicizado aí nas discussões, nos fóruns que a gente realiza, mas é uma ideia, é um esquema em construção, de tentar situar as publicações no campo, no nível internacional e no nível brasileiro. Eu diria que no Brasil, ainda, a gente teve um início muito associado a alguns trabalhos no Brasil de empreendedorismo estatal, depois, e que remetiam uma aproximação e às vezes até uma mesclagem com o empreendedorismo político. Percebemos também que há alguns estudos pontuais de organizações públicas que têm uma ação que vai além do indivíduo e que tem uma ação mais programada, mais articulada, gerencialmente ou estrategicamente, mesmo que seja durante um período específico, em que o empreendedorismo é valorizado e é acionado na organização. Então, a gente tem alguns estudos sobre isso no Brasil, e os estudos atualmente estão avançando e ampliando, e eu diria que posso até dizer assim, que ainda, se a gente fazer um estudo com dados e fatos, recentemente, ou para 2021, provavelmente vai indicar um destaque em políticas públicas de empreendedorismo, como sendo o campo, vamos dizer assim, onde há mais produção atual no Brasil. E aqui, né, fica só uma provocação, né, o livro do Howard, sobre a administração pública, né, um guia bibliográfico para a literatura,
ele fala um pouquinho da base do conhecimento em administração e que eu acredito que ela tem potencial de aplicação nos estudos de empreendedorismo e de inovação no setor público também. Quando a gente vê a base, né, das escolas, ou acima de tudo, das áreas de conhecimento que influencia a administração pública, né, o setor público, a gente nota que, né, que no setor, quando a gente faz uma relação com o empreendedorismo, a gente vê a economia, a área de gestão e a ciência política como principais influências, embora a gente não pode desconsiderar alguns esforços da sociologia, mas aqui é as áreas que estão buscando interpretar mais, buscando a origem dos pesquisadores está muito associada a essas áreas, pelo menos o que a gente tem observado, e ao mesmo tempo, né, a concentração mais na análise de políticas e na questão da gestão pública, na gestão. Então há uma oportunidade aí de ampliar, e a gente está percebendo esse campo comportamental avançando, provavelmente, claro que esse avanço não exclui o avanço das outras áreas, e a gente começa a perceber que o escopo, né, dos estudos, ou melhor, as contribuições que estão sendo geradas e estão sendo discutidas, ela amplia, né, envolvendo questões de racionalidade, questões de valores, questões de comportamentos, e até de perspectiva comparada, nas discussões mais recentes. Então, claro que esse não é a única forma de a gente poder fazer reflexões sobre a relação da administração com o empreendedorismo, com a inovação, mas são elementos aí que nos permite, pelo menos, nos provocar num primeiro momento, pelo menos num determinado... Existem meta-estudos, ou seja, estudos de estudos, ou estudos avaliativos, estudos reflexivos sobre o tema, que serve de base aí para poder situar a revisão e simplificar, num primeiro momento, a revisão de literatura, da mesma forma como existem livros, existem resenhas de livros, né, para a gente poder namorar o tema e depois avançar, se interessar e, de fato, nos atrair para esse interesse de estudo. E também estudos críticos também, isso não podemos esquecer. E também temos que considerar a dimensão crítica dos estudos sobre empreendedorismo no setor público. Um primeiro trabalho, ou melhor, uma tese de doutorado recente que eu participei da banca, em 2018, a gente fala, em 2018 já tem 2 anos, mas depois dele eu não conheço outros trabalhos que vieram. Foi uma tese de doutorado que discutia a questão fazia uma referência aos estudos críticos de empreendedorismo e procurava, a partir dessa base, interpretar, né, a presença ou ausência do discurso empreendedor nas campanhas e nos planos de gestão dos candidatos e governantes no nível federal no Brasil. Então, ele fez um estudo desde nessa abertura democrática do Brasil, que iniciou, aí pegando como referência, né, com a Constituinte, ou com as primeiras eleições que elegeram o Tancredo Neves na década de 80, e que depois, né, ele veio a falecer e depois entrou o José Sarney. Então, desde da proposta de campanha e do plano de governo federal do governo José Sarney até o plano de governo da Dilma com o Temer, ele não analisou o Bolsonaro, porque não teve como analisar esse último governante, porque na época ele estava concluindo a tese, doutorado dele. Uma das coisas que ele constatou foi que o discurso empreendedor, a orientação empreendedora, ela permanece na agenda de todos os candidatos à campanha, independente da ideologia do partido. E que, dependendo do partido ou do seu representante no governo federal eleito, ele indica certas ações, certos projetos e certos estímulos ao empreendedorismo e, ao mesmo tempo, ao comportamento empreendedor no setor público em maior ou menor grau. Mas isso não sai da agenda. Então, assim, quando as pessoas falam, mas claro que isso vai ter maior ou menor presença, menor ou maior, vamos dizer assim, mais barreiras ou mais facilidades conforme quem estiver lá.
mas o interessante é que isso não sai da agenda, porque entendem, independente do partido da ideologia, entende que o empreendedorismo é um caminho para e aí as políticas de fomento ao empreendedorismo, ou até mesmo o estímulo ao comportamento, à cultura empreendedora. Aí tem, o que ele não fez foi uma desassociação com a questão da inovação, embora ele se apegou mais ao discurso, à expressão e à manifestação da presença e ausência do empreendedor, da questão do empreendedor. Eu acho que se a gente fazer uma articulação com a inovação, daria até outros olhares, né, para poder avançar aí sobre essa utilidade, né, na administração pública. Mas fica aí, né, foi um trabalho do René Freitas. Depois, quem tiver interesse, eu tenho um material para poder compartilhar também. Então, finalizando, então vem aí várias perguntas, né? Eu acho que o que mais interessa nas discussões não são as respostas, né, mas as perguntas que nos movem. E aí vem, quem é o empreendedor no setor público, né? Isso é quem? Qual cargo? Ou qual ocupação? Onde que nós encontramos esse sujeito e podemos constatar certas evidências associadas a isso? Né? Quais são as competências, os resultados, né, ligados ao empreendedorismo no setor público? Né? Qual a relação entre o federalismo, né, capacidade institucional, capacidade absortiva, capacidade adaptativa, além da capacidade inovadora, e como o empreendedorismo se expressa nessas capacidades, ou não. E aí, buscar evidências empíricas que desconcentram, né? A gente tem percebido que os estudos têm muito centrado nas capitais, ou nas cidades que têm maior porte, condição, em termos de capacidade estatal, para poder promover isso. Então, é difícil a gente ver evidências de empreendedorismo em cidades que fogem das capitais ou de grandes centros. E isso é ruim, e do meu ponto de vista, isso é delicado, porque se a gente resgatar um pouco da estrutura do Estado brasileiro, a gente percebe que tem 5.570 municípios. Dentre esses 5.570 municípios, claro que meus dados não estão tão precisos, mas eles servem de provocação, para depois a gente poder até precisar isso adequadamente, mas a título de ilustração, aproximadamente 320, 350 municípios concentram quase que 70%, 80% da riqueza nos seus territórios, ou no seu entorno. E isso é delicado, porque se a gente pensar aí que o Brasil, que menos do que 10%, né, vamos dizer assim, 7, 8% dos municípios concentram 80% das riquezas, os outros 20% está espalhado entre os, né, 5 mil e poucos municípios. Então, essa necessidade de desconcentrar, no meu ponto de vista, envolve aí também esforços de inovação e empreendedorismo. Não podemos desconsiderar, até para a minimização das desigualdades que nós enfrentamos, não só no Brasil, mas nas regiões de fronteira e na América Latina. Então, e quiçá nos outros países da comunidade, países de língua portuguesa, que a gente também não pode desconsiderar que a linguagem nos aproxima e facilita muitas vezes o trabalho de cooperação internacional que pode ser estabelecido, né, não só com as universidades, mas também com os municípios, com escolas de governo e outras estruturas que possam desenvolver parcerias e redes de cooperação. Então, são essas algumas colocações. Então, o livro que de certa forma ensejou esse encontro aqui, ele está disponível no repositório da Escola Nacional de Administração Pública. É um convite, é uma primeira, aqui, de jeito, assim, a gente não esgota o assunto, é uma primeira provocação pela necessidade de ter algo organizado para servir até de apoio para discussão e contestação, né, mas no mínimo, para a gente poder avançar, né, nessa questão da inovação e do empreendedorismo do setor público para um melhor desenvolvimento das nossas organizações e da nossa própria sociedade. Então, aqui tem um pouco do que a gente foca nesse livro, né? Eu acredito que existe espaço para muitas outras discussões, como, por exemplo, a questão dos laboratórios de inovação. Né? Recentemente, a convite do Encontro Nacional de Pesquisadores de Gestão Social, que é algo que cresceu e desenvolveu muito no Brasil, e tem uma referência nos países ibero-americanos, é o grupo que estuda mais, não a administração pública numa perspectiva mais estadocêntrica, mas uma perspectiva ligado à sociedade, ligado às organizações não governamentais,
a essas parcerias e arranjos institucionais com a sociedade que invoca, né, a questão da gestão social. E aí tem uma revista chamada Nau Social, que é da Universidade Federal da Bahia, que fez uma discussão sobre a questão da pandemia, né, até porque muitos eventos, né, a gente infelizmente deixou de ter a oportunidade de se encontrar presencialmente em relação a muitas coisas, e aí acabou fazendo esse evento, e eles fizeram uma chamada de trabalhos direcionada à questão do tema solidariedade democrática, né, e a questão da pandemia. E aí eu vi a oportunidade de escrever um trabalho sobre a questão dos laboratórios, né, de inovação. E aí, enfim, fica aí um convite para aqueles que querem conhecer. Embora eu não entre na discussão de empreendedorismo aqui, eu vejo uma grande oportunidade de discutir esse movimento associado ao empreendedorismo, porque esse movimento de laboratórios de inovação tem uma questão muito do maker, né, do fazedor, mas não é um maker, né, que faz sozinho, mas o maker que faz com os outros, né? Não é o do it, não é aquele que faz sozinho, é aquele que co-participa. E quando eu falo do co, a professora Eva, agora esqueci o sobrenome dela, daqui a pouco eu resgato, ela estava lançando um livro, né, na conferência de inovação do setor público, lá na Noruega. Ela é uma professora da universidade, lá na Universidade de Roskilde, na Dinamarca, só para depois eu vou confirmar essa informação, mas ela está ligada às instituições dinamarquesas, e é uma professora visitante internacional, e estava discutindo essa questão do líder né, do líder co-participativo, do líder co-criador, do líder enfim, do líder, ela falava das diferenças e variedades, formas de expressão da colaboração que o líder no setor público está trabalhando, está desenvolvendo, e que tem sido importante para a promoção ou redução, né, dos espaços democráticos. Né? Então, é muito interessante, e a gente percebe isso, né, no nosso contexto também brasileiro, principalmente no nível federal, que a gente está observando aí várias coisas minimamente, né, polêmicas e que são muitas vezes contestadas. Mas, de uma forma geral, fica aí esse convite também desse trabalho, que também abre espaço para a discussão do empreendedorismo, e duas obras recentes, além dessa do livro, a gente publicou também, resultante de um trabalho de pós-doutoramento, né, o Vanderlei Sampaio, foi o próprio Roberto, que está aqui, conheceu o Vanderlei, a gente trabalhou e lançou esse livro de gestão de projetos de inovação esse ano, né, sobre a ótica das premissas do Project Management Institute. Né? Então, a gente discute a questão da aplicação de projetos de inovação no nível municipal, né, das facilidades, das dificuldades, sobre essa lógica do PMI. E também teve um trabalho com a professora Patrícia Borba Vilar, que foi sobre empreendedorismo e inovação tecnológica em instituições de ensino superior. A professora Patrícia é uma professora lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que coordenou um trabalho com o nosso colega, o professor Ednilson de Oliveira Lima, que é um dos estudiosos sobre intenção empreendedora, principalmente nas universidades, e aí eu tive a oportunidade de participar junto com eles, mas aqui o foco foi mais na linha de empreendedorismo, da educação em empreendedorismo, como foi a questão de discutir casos para ensino, como sendo um objeto aí de aprendizagem, mais dentro de uma lógica de metodologia ativa e mais coerente com a própria prática do empreendedorismo, seja no setor público ou não. Então, eu encerro aqui minha fala. Cândido, obrigado pela oportunidade. Fernando, obrigado. A todos aí, titãs que conseguiram me acompanhar e me aguentar até agora. Agora é a hora de vocês falarem comigo aí, para a gente poder conversar e avançar alguma coisa. Magnus, muito obrigado. Acho que você passou por vários aspectos aí, deu uma perspectiva teórica bem importante, assim, de como é que esse campo tem se estruturado. Eu gosto muito daquele São Modelo, né? Já falei sobre isso, onde a gente tem 4 tipos, né, de empreendedorismo no setor público, seja estatal, seja político, seja de políticas públicas ou organizações públicas. Acho que nos ajuda a refletir. Tem alguns
duas questões aqui, mas antes eu queria abrir para o público, eu vi que o Daniel já postou aqui uma questão. O Daniel, ele é membro do LAPEI também, é o coordenador adjunto do LAPEI, e ele escreveu aqui... Daniel, se você quiser fazer oralmente, porque você falou que tem duas perguntas, coloca as duas para o Magnus e ele já responde em conjunto. Isso, se apresenta e vamos lá. Tá certo. Primeiramente, bom dia e parabéns pela apresentação, foi muito interessante, principalmente para delimitar muito esse campo, para compreender essas delimitações. E, assim, mais ali no começo da conversa, eu achei um ponto interessante que é muito aquela percepção do agente público, né, do servidor público como empreendedor, que ainda é algo que a gente percebe que existe esse distanciamento e talvez até por um discurso que permeia o senso comum e tudo mais, dessa dicotomia entre empreendedorismo e serviço público, né? Existe muito esse negócio, o servidor público, no Brasil a pessoa quer ser servidor público e não quer empreender, né? Porque as pessoas muitas vezes compreendem empreender apenas como criação de negócios, e isso é um tanto prejudicial porque distancia a identificação do agente público como empreendedor, né? Então, isso para mim é um ponto interessante, que eu acho que no comecinho a gente viu um pouco. E aí a minha pergunta primeiro, a questão do terceiro setor, se de alguma forma os estudos de empreendedorismo no setor público têm olhado também, né? Eu fiz alguns trabalhos no terceiro setor, estava fazendo uma pesquisa certa vez sobre marketing público no terceiro setor, e no serviço público, de modo geral, ia aparecer muito o terceiro setor, então eu queria saber primeiro se existe esse universo, né, do terceiro setor também nas pesquisas. E a segunda pergunta é que você citou effectuation, né, em determinado momento. Eu acho muito interessante, né, mas como que a gente consegue, por exemplo, utilizar effectuation, que geralmente é baseado numa lógica mais iterativa, ágil, uma lógica mais livre, né, num contexto pautado muitas vezes pela legalidade da administração pública. Né, já fiz projetos vinculados à administração pública e sempre existia um momento lá dos nossos frameworks dos projetos que envolvia uma análise mais institucional, justamente por causa do elemento da legalidade. Daniel, obrigado pelas suas perguntas, muito pertinentes, e vamos lá. Eu vou lhe proporcionar uma leitura, não é exclusiva e nem única, mas vamos lá. Primeira coisa, quando a gente fala, quando você comenta, o seu comentário inicial, quando eu cheguei em 2015, lá na Universidade do Minho, que tem o primeiro programa de administração pública, né, em nível de mestrado, doutorado de Portugal, eu fui fazer meu pós-doutoramento lá, e teve um evento que foi sobre empreendedorismo, mas mais voltado para a questão comercial, empresarial, do que necessariamente para outros setores, como o social ou o não governamental, ou para o governo no setor público, né? Governo ou para toda a estrutura estatal. Mas, de certa forma, eles não se restringiram a isso. E uma das coisas que estava acontecendo naquela época, em 2015, é que eles estavam compartilhando toda uma campanha de um conjunto, de um movimento de instituições para fazer. A campanha era: não fale, não use o termo empreendedor, não fale empreendedor. Olha só que interessante. Por que eles estavam fazendo essa campanha? Porque eles estavam percebendo que, e aí rodou nas mídias, rodou nos jornais, rodou nas redes sociais, lá em Portugal foi muito forte, né? Eles estavam difundindo, mas isso tem efeitos dos mais diversos, né? Mas o interessante é que quando eu cheguei lá, eu vi isso, e o argumento deles para fazer essa campanha foi porque eles estavam percebendo que o uso do termo estava sendo tão generalizado e usado para pequenas, para qualquer coisa, estava se falando que era empreendedor. O que dava a entender que o sentido do empreendedor estava perdendo, né, o seu significado, a sua essência.
e aí eles estavam fazendo essa campanha para tentar fazer com que as pessoas fossem quase um demarketing, né, para que as pessoas não usassem o termo, né, ou evitassem de usar o termo de uma maneira desprovida de reflexão, ou de conexão, ou de fundamento. Né, eu achei interessante essa campanha, mas, por outro lado, se você pensar nesse efeito, isso reforça, talvez, e coloca aí como hipótese, que talvez seja por isso que lá quando eu analisei o governo municipal de Lisboa, né, o setor de inovação e de economia e inovação lá da prefeitura de Lisboa, que eles não chamam prefeitura, né, lá eles chamam de Câmara Municipal, que esse órgão, lá eles tinham várias expressões de empreendedorismo, né, evidências de empreendedorismo lá, só que eles não se identificavam, não falavam o termo empreendedor, né, e aí eu percebo que também existiu todo um processo cultural para dizer que, enfim, evite de falar empreendedor, né, sem propriedade ou sem adequabilidade. E talvez isso possa estar influenciado, né, lá não que essa campanha foi determinística, mas que essa campanha me indicou que há um movimento, que isso não foi exclusivamente só em Portugal, houve um movimento dentro da comunidade europeia para poder tentar fazer um esforço de evitar a banalização dessa discussão. Isso foi em 2015, foi muito marcante. Mas quando você trouxe essa questão do setor social, eu me lembrei de uma tese de doutorado que foi defendida lá na Universidade Federal da Paraíba pelo professor do Instituto Federal, né, que chama Helton. Depois, se precisar, eu passo os dados para você. E lá o Helton, ele procurou estudar, né, o empreendedorismo, né, para além da visão comercial empresarial, buscando desenhar um espectro que pudesse abarcar outros arranjos e formas organizacionais não governamentais, não empresariais. E aí foi muito interessante que ele identificou vários formatos onde o discurso do empreendedor se manifestava, e alguns deles tinham aproximação com o empreendedor público. Isso foi até uma das coisas que eu coloquei para ele lá na defesa, mas que ele não teve, no âmbito do doutorado, como discutir, porque precisaria adentrar dentro dos estudos de empreendedorismo no setor público, mas que eu falei para ele, olha, nós temos aí uma esfera do empreendedorismo comercial, empresarial consolidado, de referência dentro do empreendedorismo, e até para outras áreas. E aí ele mostrou do empreendedorismo social, mostrando as formas organizacionais como há uma maior ou menor presença de expressões, ou de comportamentos, ou de competências empreendedoras. E aí ele mostrou, e até identificou uma questão que ele queria, que era a questão do empreendedorismo solidário, né, que tinha evidências lá em algumas cidades que ele investigou, lá no sertão paraibano, que ele percebeu que há expressões de empreendedorismo que não se encaixa com a discussão de negócio social, que não se encaixa com a discussão de empreendedorismo associativista ou cooperativista. Então aí ele percebeu que, poxa, mas só que a literatura não tratava, tratava de uma maneira muito genérica, e essa generalização, ou o conhecimento disponível até então, fez com que ele conseguisse, né, defender uma tese e demonstrar evidências e mostrar que, nós conseguimos interpretar isso. Só que eu percebi, devido à minha bagagem que eu possuo sobre a questão da empresa do setor público, eu falei, olha, mas tem aqui, eu percebo que existe tanto aqui a esfera comercial, a esfera social, com essas organizações e expressões de sujeitos e coletivos com características empreendedoras, e tem uma interseção, mas existe também o governo, ou o setor público, ou as organizações públicas, que também se aproximam em maior grau, que gera pontos de nuvens, de interseção, que gera, muitas vezes, polissemias, ambiguidades, que a literatura não está se atentando, está sombreado, e tem elementos também
que ainda dá para avançar. Então, no meu ponto de vista, é o seguinte, há sim confusões teóricas, conceituais, em alguns estudos publicados sobre empreendedorismo no setor público, que diz que é empreendedorismo no setor público, mas é empreendedorismo social. Existem estudos de empreendedorismo social que trata do público, mas não avança, talvez por falta de conhecimento e de multidisciplinaridade e de exigir e maiores reflexões e informações para poder entrar nessa seara. E, ao mesmo tempo, eu vejo aí, enfim, é um outro design e com focos mais assim, ligado à empresa ou à sociedade, ou menos à empresa e mais ao governo, que a gente pode ainda avançar. E, por fim, quando você fala do effectuation, eu diria o tema effectuation entrou recentemente na nossa agenda de estudos, e a gente consegue perceber em alguns espaços específicos. Não quer dizer que ele não possa ocorrer em outros, dentro do setor público. Mas, por exemplo, em momentos de crise, em que a gente tem percebido que, e até já tem um ou outro estudo que já publicou sobre isso, em momentos de crises ambientais ou crises epidemiológicas, agora, a própria Covid está demonstrando um pouco isso, os próprios laboratórios de inovação, a gente consegue perceber que esses espaços têm um potencial de análise do effectuation. Essa é uma hipótese que eu tenho construído e que precisa ainda, né, avançar. Mas eu diria, é muito embrionário, está no plano das ideias, e um pouco da experiência, da maturidade que a gente tem adquirido aí com as observações de campo, né? Então, assim, ela permitiria estudos em nível de mestrado, doutorado, ou pesquisas em rede para poder avançar nesse sentido. Mas que eu vejo nessas situações de crise, né, por exemplo, o rompimento da barragem de Bento Rodrigues em Mariana, né, que é aquela barragem da empresa Samarco, que gerou todo aquele caos e toda aquela degradação, né, discute até se for a questão do crime, né, ambiental que ocorreu e afetou mais de 100 municípios, afetou milhões de pessoas, né, que dependiam ou tinham suas atividades produtivas associadas a essas cidades ou ao rio, né, o Rio Doce, né, que agora, enfim, está contaminado e estão buscando descontaminar. Ali a gente vê algumas expressões de effectuation, assim, algumas características, algumas assim, opa, aqui existe um potencial. Então, agora, precisa realizar pesquisas, né? E aí tanto um esforço de as pessoas saberem o que é effectuation, que tem muita gente que nem sabe que a existência dessa teoria, dessa discussão, que até é recente e ganhou uma expressão muito grande, né, nos poucos anos da sua difusão, e desde a sua difusão, e, ao mesmo tempo, as oportunidades que vão aparecendo para a gente poder estudar. Desculpa se eu delonguei demais. Nada, obrigadão. Muito esclarecedor. Pessoal, mais alguém queria fazer uma questão, um comentário para o Marcos? Nós ainda temos minutinhos. A professora Sanal levantou a mão e, em seguida, a Márcia. Que a bom também gostaria de fazer uma pergunta. Tá joia. Então, por favor, Sanal. Olá, bom dia. Tudo bem? Professor Magnus, muito obrigada por essa manhã. Foi um prazer ouvi-lo. Meu nome é Sanal. Eu sou acadêmica do curso de Ciências Políticas, com habilitação Políticas Públicas da UFG. E também sou servidora pública do Estado de Goiás há 10 anos. Sou efetiva. E, assim, para mim foi um prazer ouvi-lo nessa manhã, porque é realmente um oásis ouvir sobre empreendedorismo e inovação no serviço público. E também dizer que me senti muito contemplada quando o senhor disse sobre os pedidos de redistribuição, quando a gente já não cabe mais nos lugares onde já não
quando o servidor já está querendo evoluir um pouco, né, dentro dessa ideia de inovação e empreendedorismo, e às vezes a gente acaba tendo que se deslocar, né. Nesse momento eu me percebi, né, nesse lugar, porque é o que eu vivi esse ano, assim, de ter que pedir minha redistribuição, porque realmente eu já não estava mais conseguindo contribuir, porque o local onde eu estava não tinha essa percepção, né? O trabalho que eu faço, que é a minha expertise, é de análise e gerenciamento de processos, né? E que exige um pouco de maturidade da administração, e aí não é todo lugar que a gente consegue desenvolver. E realmente ver que existe esse fomento, né, tanto da universidade quanto de escolas, como a escola de governo, que é um local que eu não arredo o pé, toda hora eu estou fazendo um curso, e a ENAP, né, nessa semana mesmo eu estou fazendo um curso muito bom da ENAP, de gestão integrada na administração pública. É bom ver que esse fomento está acontecendo, mas eu ainda fico me perguntando, não sei se talvez o senhor possa me trazer essa luz, como que ainda existe esses espaços, né, dentro da administração pública, onde é difícil, né, penetrar essa cultura da inovação e do empreendedorismo. Quais seriam essas amarras, né, que ainda prendem essa cultura de permear diante desse cenário tão moderno que a gente vive hoje? Muito obrigada. Sanal. É isso, né, Sanal? Isso mesmo, Sanal. Você é a primeira Sanal que eu conheço. Eu creio que será a única. E olha, você traz obrigado pelo seu depoimento, e eu vejo, e isso também, no meu ponto de vista, é objeto, tem que ser objeto de discussão, até para mostrar um pouco do dark side, né, do lado sombrio que muitas vezes sombrio que sombreia, né, quase fazer um trocadilho aqui, sombreia muitas práticas, muitas pessoas, muitas coisas que não se discute. E a provocação quando eu trago também a questão da inovação e empreendedorismo de uma forma integrada, primeiro, quando observar a inovação, não negligenciar, mesmo que, claro, isso não seja o foco, mas pelo menos dizer, olha, eu sei que existe alguma coisa de empreendedorismo aqui, mas isso não vai ser o foco. Mas é negar o empreendedorismo. No meu ponto de vista, existe um negacionismo, dizer assim, não há empreendedorismo no setor público. Ou não há isso. Não, mas eu falo, poxa, o seu depoimento, assim como outros que eu já conheço, que eu já tive oportunidade, e outras pessoas que estudam o tema, mostram que não, tem expressões, tem evidências, e existe um público aí que está sendo negligenciado. E, ao mesmo tempo, a gente se sente, assim, ao mesmo tempo, naquele dilema, assim, parece que é uma incoerência, porque o que eles estão pedindo, eu tenho como oferecer, mas não me deixa oferecer, por barreiras legais, por barreiras normativas, por uma cultura apegada à burocracia, e que muitas vezes desfaz a imagem, gera uma imagem negativa do setor público, do serviço público, do servidor público, né? E que faz com que haja aí, às vezes, um movimento contra o servidor público, às vezes de uma forma até danosa e até assediante, no meu ponto de vista, que é cruel e que gera muito sofrimento, e nesse momento, e que no meu ponto de vista, o contexto pandêmico, né, trouxe alguns efeitos positivos em algumas situações. Eu ainda não sei explicar, mas eu estou assim observando que essa questão assediante e danosa, parece que ela foi ela foi ela foi não diminuída, mas ela não ficou tão intensa na pandemia como era antes num cenário pré-pandêmico. Até por causa do home office, né? O home office tem vários problemas, várias discussões,
né, que merecem e devem ser feitas até para não ocorrer aí um exagero, uma exploração indevida, né, e até geração de doenças, né, relacionadas ao trabalho, mas, ao mesmo tempo, eu tenho a impressão que o home office, nessa questão dessas pessoas sombreadas, né, em termos de empreendedorismo, possa, talvez, gerar algumas discussões interessantes. Mas quando você traz essa questão das barreiras, eu vejo também uma cultura ainda, né, e aí aspectos, a gente tem muito aí uma necessidade, né, de analisar e até mesmo de propor, né, práticas que possam não só propor, né, mas implementar, convencer, né, articular. E isso eu acho que tem que ser, porque as pessoas ficam melindradas, muitas vezes, quem é que está fazendo isso? Aí só eu que estou fazendo. Não, então a gente não tem amparo, então a gente pode sofrer sanções, né? Então eu acho que tem uma questão aí que passa por hábitos e passa por uma questão cultural. Eu fiquei muito... e aí a gente precisa criar uma legião, no final das contas, ou criar uma rede, ou uma mobilização, de aproximar aqueles que se identificam. Né? Aí vem a questão de um tema que está despontando lá fora, e que aqui é um dos temas que até está me interessando, e até me ajuda talvez a explicar, até a gente conversou aí no grupo de pesquisa lá em Viçosa recentemente, que é a questão da identidade empreendedora, né? Quais são os servidores públicos que se identificam com essa questão empreendedora, né? E aí a gente percebeu que quem está ligado a laboratório de inovação, por exemplo, sem dúvida tem essa aproximação, tem esse feeling, esse approach, essa questão dessa possibilidade de colaborar e trabalhar coletivamente. E lá na INAP, por exemplo, né? E que felizmente não são só eles, a gente vê que tem um grupo de pessoas lá que trabalha, né, com essa ideia de coragem e de colocar o seu CPF, né, sob júdice, para poder implementar as microinovações. Isso, felizmente, não é só lá. Só que isso é toda uma cultura de difusão e de discussão, né, que amparadas no discurso da inovação, na eficiência, na melhor qualidade da prestação de serviço público, que está sendo avançada. E isso pode mobilizar daqui a pouco, né, reflexões sobre melhores adequações sobre as nossas legislações. Né, e aí, então, fica aí a provocação. Certo. Marcos, muito obrigada. Tá caminhando aqui para o fim, mas aí eu queria abrir espaço para a Márcia fazer a última questão. Márcia, por favor. Vou abrir aqui meu... Eu nem é uma questão, é um comentário, vou ser bem rápida, eu tinha anotado algumas coisas, mas para a gente agilizar, meu comentário é vendo, né, acompanhando toda a palestra do professor Magnus, a gente está falando tanto da importância da ciência neste momento, né, especialmente por causa da pandemia, e a administração pública, às vezes, né, eu, como quem está aqui na administração e não quem é um cientista, né, a gente não usa, a gente não recorre, muitas vezes, ao que a ciência tem para nos oferecer. E todas essas referências que o professor Magnus, né, nos trouxe hoje, o tanto que isso é rico, o tanto que a gente pode empreender no setor público, lançando mão dessas... O professor Cândido foi a primeira pessoa que me falou né, no termo effectuation, eu achei aquilo maravilhoso. Então, é isso, bom ouvir a Sanal aqui, servidora pública, vindo aqui, né, o público, eu imagino aqui, muito de alunos, mas a gente tem que fazer isso, essa aproximação, o professor falou agora na última fala, né, essa aproximação, nós no setor público temos que abraçar a ciência que a universidade tem para empreender, né, para empreender e para inovar. Então, muito obrigada, professor, eu acho que vou continuar a procurá-lo para amplificar essa aproximação, que com o professor Cândido a gente já se entende, né?
Então, obrigada, professor Cândido, por trazer o professor Magnus, e a gente, lá na Escola de Governo, temos um laboratório de inovação, vou ser bem rápida. Tem que falar o nome dele. O Pequilab. Ah, bom, Pequi, Magnus, Pequi. E o tema é ponto de encontro para a união e qualificação de ideias. Temos uma história curta, mas bem interessante. Então, professor, muito obrigada, e vamos procurá-lo novamente, com certeza. Por isso, a gente tem que aproximar a ciência da realidade, da rotina da administração pública no dia a dia. Muito obrigada. Obrigado, Márcia, pela colocação, né? Depois eu vou compartilhar com o LAPEI, e aí o LAPEI divulga para todos aí que estão na rede. Assim que a gente tiver também vai ter essa defesa do doutorado do Alcieles, que vai ser agora em dezembro, né? É uma defesa pública, né? E que fala sobre a questão do empreendedorismo em escola de governo, né? Então, ele foca nessa questão. Então, acho que é um espaço para discussão interessante, né, pertinente, importante, né, dentre outros assuntos, né, porque esse é um tema, e inclusive, né, vai ter pessoas que são da escola de governo, então vai ser que estão participando lá, né, a gente teve que readequar, reposicionar algumas discussões, porque a gente precisou ter pessoas da escola de governo, até inclusive, não só para contestar, mas para avaliar toda essa pesquisa que foi feita, né, porque a gente percebeu essa necessidade no processo, né, então, enfim, a gente vai compartilhar isso também. Obrigado. Obrigada, professor. Ô, Marcos, eu vou fazer o seu agradecimento final, eu passo para você, para a sua palavra final, e depois a Fernanda faz o encerramento. Mas antes de agradecer, só falar uma curiosidade, assim, porque nas suas referências, que você apresentou, várias aí eu não conhecia, mas a gente tem algumas referências da década de 60 que apresentam o Brasil como referência de empreendedorismo do setor público. E parece que, de alguma forma, né, que a gente nega que a gente tem bons exemplos, porque no livro da Mazzucato, por exemplo, ela cita exemplos brasileiros também, né, na questão do empreendedorismo estatal, lá também o Brasil como referência nessa atuação. Então, ou seja, né, há indicativos fortes que a gente tem boas práticas aqui e que a gente merece estudar mais e replicar mais. Tá, te agradecer muito pela apresentação e também pela participação de todos, né, neste evento, né, dizer que, como sempre, a UFG e o LAPEI, o PPGDM estão aqui à sua disposição, Marcos. Obrigado. Eu que agradeço, professor Cândido, pela oportunidade, e assim, para mim é sempre uma felicidade poder discutir esse assunto, né, e ouvi-los, né, seja de uma maneira positiva ou não. Eu acho que a ideia é a gente sair aqui melhor do que a gente chegou, pelo menos com alguma informação a mais, com alguma coisa diferente, né? Porque se a gente entra num lugar e sai da mesma forma que a gente entrou, opa, alguma coisa está errada. Alguma coisa não deu certo. Sim. Não, tá jóia. Obrigado, Fumais. Fernanda. Agradecer realmente a participação de todos, né, em especial o professor Magnus, que esteve conosco aqui, enriqueceu bastante a nossa manhã, com certeza muitas questões, né, que nós temos para refletir. Estamos à disposição, né, algumas pessoas se manifestaram no chat já sobre o interesse de continuar, né, conversando sobre o assunto. Tenho certeza que o professor Magnus, né, também estará à disposição. Deixei os contatos do nosso laboratório no chat para vocês. E nós agradecemos, essa foi a última edição do LAPEI em 2020, do Hora LAPEI. Ano que vem nós voltamos, né, então a programação vai ser divulgada e contamos com a participação de todos. Muito obrigada, um excelente dia.